E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso Pode Congregar, episódio de número 6, e o tema de hoje é Desvendando o Antigo Testamento. E para falar sobre isso, nós temos hoje uma pessoa muito especial, muito querida para mim, uma referência no nosso meio congregacional, pastor Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciência da religião, teólogo, professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, escritor, integrou a equipe de revisão da Bíblia de estudo Matthew Henry, correto? E é publisher também da editora Contextualizar, já autor de vários livros. Pastor Davidson, é uma honra receber aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui nessa noite. Shalom a todos. Muito obrigado ao querido Érico. É uma grande alegria estar aqui com vocês nesse podcast maravilhoso. E tenho a certeza que será uma conversa bastante interessante também para todos nós. Perfeito, pastor. E a gente vai falar um pouco sobre a interpretação do Antigo Testamento, interpretando, desvendando o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é algo desafiador para nós pregadores, para nós expositores das Escrituras, mas também é um desafio para os leitores, aqueles que desejam se aprofundar, desejam aprender mais sobre o Antigo Testamento. Então a gente vai tentar desvendar e tornar essa leitura muito mais prazerosa. Eu tenho certeza que o senhor vai dar muitos insights para a gente de quão prazeroso é a leitura do Antigo Testamento e também muito mais acessível para que os leitores possam desfrutar da palavra de Deus. Então, para a gente começar, a gente precisa fazer uma introdução. Antigo Testamento, como interpretar o Antigo Testamento? Obrigado, querido Érico. E é um desafio muito grande, não apenas o Antigo Testamento, o Novo Testamento também, mas especialmente o Antigo Testamento, porque ele é mais antigo, naturalmente. E temos que aprender a cavar no Antigo Testamento para achar a palavra-chave que cria a nossa dificuldade, que é o distanciamento histórico, cultural, literário e linguístico também. Então, quando a gente se aproxima do Antigo Testamento, a gente precisa se aproximar dele, levando em conta esse distanciamento. Por exemplo, o distanciamento histórico. Há coisa de 6.000 anos, aproximadamente, é que a gente precisa se aproximar para entender todos os relatos que estão ali, desde quando Moisés escreveu o Pentateuco, escreveu a Torá. Então, esteve falando ali sobre Gênesis, a criação do mundo. Então, há um lapso temporal muito grande entre a história narrada, toda a narrativa, e também o nosso tempo hoje, no século XXI. Além disso, tem o distanciamento cultural, que a gente precisa se aproximar também, que é a cultura oriental, lá do Oriente Médio, era uma cultura muito diferente da que nós conhecemos hoje, da que nós temos hoje. Então é preciso que a gente esteja se aproximando também da cultura através dos estudos e das pesquisas. Aí se usa até arqueologia para compreender aspectos culturais. Aspectos literários também, porque os estilos literários do Antigo Testamento, eles também são próprios da sua época. E nós temos hoje um distanciamento na compreensão desses textos literários. E, por fim, o distanciamento linguístico. O Antigo Testamento inteiro foi escrito em duas línguas. A primeira e a principal era a língua hebraica, e a segunda é a língua aramaica, que também teve alguma influência, mas principalmente a língua hebraica. Então, esse tipo de distanciamento faz a gente perder o fio da meada. Tal é o desafio de se interpretar o Antigo Testamento, e por isso alguns pregadores até têm dificuldade para pregar em textos do Antigo Testamento. Então, por exemplo, lê um livro profético e já quer fazer direto a ponte para o século XXI, sem passar por um processo de estudo. Aí fala um monte de coisas que não tem nada a ver, que o texto, na verdade, não quer dizer. Você falou que o Antigo Testamento ele foi escrito em duas línguas, a língua hebraica e a língua aramaica.
Tem, para que o pessoal que está em casa, qual é a diferença, né, entre essas duas línguas? Se tem alguma diferença? Qual é a influência que cada uma delas traz no Antigo Testamento? Sim, a influência é interessante. Por quê? Porque, embora o aramaico tenha poucas porções escritas em aramaico, por exemplo, adições a Esther, uma boa parte do livro de Daniel, né, e basicamente isso, especialmente Daniel, tem bastante aramaico ali. Mas, de um modo geral, todo o restante é hebraico. Mas por que é importante a gente entender a aproximação com a língua aramaica, que é quase um dialeto do hebraico, quase. O aramaico surgiu especialmente no período do cativeiro babilônico, porque o que é o aramaico? Era a língua falada pela Babilônia e quando misturou com o hebraico falado por Israel, surgiu esse dialeto muito próximo do hebraico, que foi conhecido como aramaico, a ponto de tornar-se, após o cativeiro, a língua aramaica sendo a língua popular que Israel falava no dia a dia. Jesus falava aramaico no primeiro século, e ali, o hebraico era falado, era lido principalmente nas sinagogas, quando se abria o rolo da Torá e se fazia a leitura do texto em hebraico. Então, é certo que Jesus falava em aramaico, principalmente, e também sabia falar em hebraico. E Jesus falava em grego, alguns autores dizem que sim, outros que não. Então, há controvérsia se Jesus falava em grego. Talvez uma outra palavra em latim, porque era a língua dos romanos. Mas, por certo, com certeza, hebraico e aramaico ele falava. Você falou outra coisa interessante também, né? Dos desafios da interpretação do Antigo Testamento, é da gente entender um pouco da cultura, né? Do contexto em que o Antigo Testamento foi escrito, em que aquele povo vivia, né? E a gente observa que existem várias maneiras, né? Ou melhor, várias condições diferentes do povo de Israel naquele tempo para a nossa visão hoje. Se você pudesse destacar algo que faça, que salte aos nossos olhos, que seja mais interessante a respeito da cultura do povo de Israel daquela época, qual seria? Por exemplo, a gente pode se referir aqui tanto aos gêneros literários, que são específicos. Por exemplo, você tem o gênero literário apocalíptico, que não é só o Apocalipse de João, ele está dentro desse gênero. Mas ele não é o único livro da Bíblia que compõe esse gênero, né? Na própria Apocalíptica, que era um estilo literário antigo, tem também em Ezequiel, Isaías, os livros proféticos de um modo geral. Daniel também, Ezequiel e Daniel principalmente. Agora, tem também a poesia hebraica, tem também o estilo de narrativa hebraico, tem também o que a gente conhece como as expressões idiomáticas que todo idioma tem. O português tem, o inglês tem, o espanhol, qualquer língua tem, inclusive as línguas antigas. Então, por exemplo, em português, né, expressões idiomáticas em português. Quando falamos, fulano está pisando em ovos. É uma expressão idiomática, né? Quando você traduz ao pé da letra para o estrangeiro, ele não consegue entender o que significa isso. Porque ele vai entender que alguém está literalmente pisando em ovos. Não é isso, né? Fulano deu um tiro no pé, fulano acordou com a macaca. Então, coisas desse tipo que são expressões idiomáticas. Já na língua hebraica também tem os chamados hebraísmos. Os hebraísmos são as expressões idiomáticas do idioma hebraico. Os aramaísmos são expressões idiomáticas do aramaico. E os helenismos são as expressões idiomáticas do grego, que aparece no Novo Testamento, já com toda a sua exuberância, né, no grego koiné, que é o grego mais popular em que o Novo Testamento foi escrito. Mas então, por exemplo, quando a Bíblia fala, né, que Deus fez uma aliança com Abraão, em hebraico é vrit, que ele cortou uma aliança. Ele fazer aqui é cortar.
uma berit, uma aliança. Brit é berit, é aliança. Ou seja, qual era o aspecto cultural antigo para se fazer as alianças? Que era o equivalente aos nossos contratos hoje. Quando queremos fazer um contrato de casamento, contrato de locação, contrato de prestação de serviço, a gente vai para um cartório, tem testemunhas, tem um tabelião, tem um juiz, que lá a gente faz tudo direitinho. Então, lavra esse contrato, as duas partes assinam, com direitos e deveres, como dirimir dúvidas e por aí vai. Como que era o sistema de contratos antigo, lá na época, não apenas de Israel, mas de toda aquela região. O Antigo Oriente Próximo. Daquele Antigo Oriente Próximo, naquela região de Canaã. Não é? Como que era o contrato? Era desse jeito. Os povos pagãos faziam assim também. Pegavam o animal, sacrificavam o animal, cortavam no meio, abria as duas partes em cima de uma pedra que também era cortada, era em duas partes. E então colocavam uma parte numa pedra e outra parte na outra. E então, os dois que fazem parte da aliança, do contrato, quando cortavam o animal, cortavam a aliança. Ou seja, os dois passavam no meio do animal, cortado, com as vísceras para fora, né? Tudo normalmente, como o animal está cortado, passa-se no meio e um promete para o outro que aconteça comigo como aconteceu com este animal, se eu deixar de cumprir a minha parte da aliança contigo. Então, essa era a dinâmica. Então, quando Deus fala para Abraão e diz que vai estabelecer uma aliança, no hebraico está literalmente assim: eu vou cortar uma aliança, vou cortar uma berit, que era uma referência a esse pacto de aliança do Antigo Testamento. Essa palavra é um hebraísmo, então. É um hebraísmo. Né? E quando chega na nossa tradução aqui... Ela se perde. Ela se perde porque era muito peculiar ao contexto. Sim. Inclusive, na língua portuguesa, as traduções, especialmente a Almeida, né? A Almeida, a revista atualizada, a revista atualizada ou a revista corrigida, mas especialmente atualizada, que ela é feita para leitura em público. Então, a equipe de tradução teve assim, muito cuidado na hora de traduzir para que soasse bem e que não desse margem a pensamentos que não sejam aqueles pensamentos, né, mais polidos, mas que tenham mais a ver com a santidade. Mas, por exemplo, em Gênesis, quando Esaú vende o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, é de fato uma sopa de lentilhas que está ali. Era um guisado vermelho. E literalmente no hebraico está assim: teme esse vermelhão vermelho. Ou, para traduzir ainda mais dentro da nossa cultura, me dê essa porcaria vermelha para não dizer um palavrão. Entendeu? Foi grosseiro o que Esaú falou. Ele era um homem grosseiro. Foi isso que ele quis dizer. Então, me dê essa porcaria vermelha, você já consegue imaginar uma palavra mais grosseira do que essa. É assim que está no hebraico. Mas a gente tem que dar uma polida nisso, porque não tem como ler assim. E nesse caso mostra ainda mais o desprezo dele pela primogenitura. Pela primogenitura. Ele foi muito leviano ali. Foi carnal e leviano. Entendi. Cara, é interessante isso, porque são detalhes que, de fato, a gente não consegue enxergar na tradução. Mas ainda, falando um pouco sobre essa questão da cultura, né? Toda a narrativa do Antigo Testamento, né, ela está debaixo de um guarda-chuva, né, aquilo que a gente chama de metanarrativa, né? Você consegue falar um pouco sobre isso brevemente? Porque você já começou falando sobre alguns casos de Gênesis, citou a literatura apocalíptica de Ezequiel, citou o aramaico em Daniel. Tudo isso está debaixo de uma metanarrativa. Qual é essa metanarrativa do Antigo Testamento? Então, a expressão metanarrativa diz respeito a como a narrativa ela funciona, como que ela acontece no texto. Então, por exemplo, na narrativa de Gênesis,
que é uma narrativa mais primitiva e tem uma linguagem que diz respeito a esse texto mais primitivo. Mas, embora seja primitivo, a gente percebe uma característica muito interessante em Gênesis, principalmente na Torá, de modo geral. Porque aqui vem uma digressão que é importante a gente falar. Na cultura judaica, na Bíblia judaica, inclusive, os livros são organizados de modo diferente da nossa. Por quê? Porque na cultura judaica, os livros da Bíblia, eles são classificados em ordem de importância. Então, a Torá vem primeiro, porque ela é o mais importante. É o suprassumo da revelação divina pela visão judaica. Depois, que é chamada de Torá, em hebraico, Torá, que são os livros da lei. O Pentateuco, o nosso Pentateuco. Mas depois da Torá, eles classificam os Neviim. Neviim, em hebraico, são os profetas. Profetas anteriores ao cativeiro, que vai de Josué até os profetas posteriores ao cativeiro, que é Malaquias. Depois dos Neviim, que estão em segundo lugar de importância... Para ele, Josué é um profeta. Josué conta como profeta pré-exílico. Pré-exílico babilônico. E a gente conta ele como um livro histórico. Como livro histórico, mas para eles não tem essa divisão. Depois, a terceira divisão para eles, que é o terceiro lugar em importância, ou seja, é a divisão que é bacana, faz parte do cânone, mas ele não é o primeiro a ser lembrado, o primeiro a ser trabalhado nas interpretações das exegeses rabínicas, que é os Ketuvim. Ketuvim em hebraico são os escritos. O que é os escritos? É todo o restante que não é Torá e nem é profeta. Então, todo o restante começa com os salmos, aí vai os livros poéticos, vai parte dos históricos também. Então, está tudo nesse grande pacote dos escritos. Por que eu falei isso? Porque cada gênero literário, ele também precisa ser entendido se ele está no pacote da Torá, dos profetas ou dos escritos. Ele vai ter um certo grau de relevância maior ou menor. Então, falando sem metanarrativa, a gente está falando de como a narrativa, nesse caso, não é uma referência a texto poético ou mesmo profético, mas um texto de narração. Então, você tem narrativas históricas, que é o registro histórico que perde aquele valor de precisão em detalhes. Por isso que, às vezes, você lê um livro histórico, ou mesmo o livro de Gênesis, e você tem números inflados, ou números arredondados, que você fica pensando, mas será que é isso mesmo? É tanta gente assim? Ou tantos anos assim? O cara viveu 1000 anos, será que é isso mesmo? Em parte, você pode pensar na situação humana após o pecado dentro do princípio da entropia. O que é a entropia? Que quanto mais distanciado você fica do original, as cópias que estão distantes do original, elas vão perdendo força. É uma cópia xerox para o povo da antiga aí, que hoje não se usa quase xerox, né? Mas na época da cópia xerox, ou do mimeógrafo, pior ainda, né? Mimeógrafo, aquele com cheiro de álcool. Então, quanto mais cópia se usa do original, mais apagada ela fica. A humanidade, quanto mais distante de Adão e Eva, ela foi perdendo vigor, foi perdendo força. É a morte cada vez mais tirando essa força do ser humano. Isso faz, então, com que a gente entenda que a nossa percepção do que é a vida humana, a duração da vida humana, ela vai perdendo realmente, ela vai perdendo vício, vai perdendo força. Essa é uma explicação. A outra explicação também era essa técnica antiga, menos precisa para trabalhar com números. E você tem um aspecto mais pastoral ou simbólico no número do que propriamente nessa precisão mais literal do número, que a gente prefere hoje. Então, por exemplo, quando usa o número 7, simboliza a perfeição. O número 6 simboliza aquilo que é imperfeito. Essa era a lógica. Então, na metanarrativa, você tem que levar isso em conta, porque senão você vai ver discrepância. Mas no texto
tal fala uma coisa, por exemplo, em Samuel fala uma coisa, e em Crônicas, que está narrando a mesma passagem, fala um número diferente. Por que essa imprecisão? Por causa da característica da literatura, que não tinha o valor da precisão histórica como nós temos hoje. Entendi. Voltando um pouco para o texto agora, o texto bíblico em si, você falou no início que o Antigo Testamento apresenta algumas palavras-chave, e você falou também sobre essa questão do hebraísmo e tudo mais. Para a gente que é leitor do Antigo Testamento, o pessoal que está assistindo a gente, tem alguma coisa que deveria chamar atenção ali para a gente identificar essas palavras-chave no momento que a gente estiver fazendo a nossa leitura ali? Existem textos que a gente sabe que são difíceis da gente ler, existem trechos que são, às vezes, difíceis até da gente entender, de fato, né? Mas tem textos que são mais tranquilos. Mas tem alguma coisa ali que a gente olha e consegue identificar essa palavra-chave e, a partir daí, buscar um real sentido para entender o contexto geral ali do que está sendo escrito? De um modo geral, você pode perceber a ênfase num texto, seja Antigo ou Novo Testamento, se uma determinada palavra é muito repetida. Então, se há muita repetição da mesma palavra ou até da mesma ideia, mas com palavras diferentes, palavras sinônimas, então você percebe uma ênfase ali. Essa é uma forma de identificar a ênfase dentro do conjunto da literatura do Antigo Testamento. Isso quer dizer que o autor quis dar, chamar atenção para aquela repetição ali. Isso. Uma outra forma também, aí precisa conhecer hebraico, é você perceber a inversão sintática. O que é a sintaxe, né? Aí vou falar um pouco de língua portuguesa, para quem já estudou português aqui na escola vai tentar lembrar. A sintaxe é como a frase se organiza nas palavras que vêm antes e depois para poder fazer sentido numa frase. Isso é sintaxe. Então, as relações dessas palavras dentro da frase nos ajudam a entender o que o autor quis expressar quando escreveu determinada frase. Na sintaxe da língua portuguesa, a nossa sintaxe, a forma normal, é sujeito, verbo, que é a palavra que exprime ação, e o predicado, que é o complemento do que essa ação quis expressar. Então, é o sujeito que pratica a ação, o verbo é a ação em si, e o predicado é aquilo que diz respeito ao objetivo da ação ou o efeito dessa ação. No hebraico é o inverso. No hebraico, primeiro vem o verbo. O modo normal da sintaxe hebraica é verbo, sujeito e complemento. É o natural. Então, quando na língua hebraica, se você percebe que ela segue a ordem sintática da língua portuguesa, é uma inversão. E quando há uma inversão, há uma intenção de chamar a atenção ali. Então, no hebraico seria... E isso a gente consegue identificar na nossa tradução. Não, também não. Só no hebraico. Só no hebraico. Mas na nossa tradução não aparece essa inversão? Depende. Se a tradução for como essa aqui, não sei se consegue ver na câmera, mas essa aqui é uma edição que eu gosto muito de usar e ela é bem literal. É a Almeida Corrigida Fiel. Ela está longe de ser uma tradução perfeita, como nenhuma é. Mas ela é uma tradução de equivalência formal. Porque existem dois tipos principais de tradução da Bíblia, e aqui você vai entender por que existem tantas traduções diferentes da Bíblia em língua portuguesa, que é uma dúvida muito recorrente. Sim. Você vai entender agora o porquê. Traduções de equivalência formal, elas são traduções que fazem a tradução direto da língua original, hebraico, aramaico e grego, direto do original, palavra por palavra. Então, o que é verbo traduz como verbo. O que é substantivo traduz como substantivo. O que é adjetivo, literalmente, pau a pau, não é? Como se fosse uma tabelinha lá feita quase que hiperliteralmente. E depois vai só fazer algum tipo de ajuste para fazer sentido na língua portuguesa. A tradução de equivalência formal, ela tende a se aproximar um pouco mais dessa forma como o original apresenta o texto. Então, talvez você consiga enxergar uma tradução como essa aqui, da Almeida Corrigida Fiel.
Agora, tem outro tipo de tradução, que é a tradução de equivalência dinâmica. A tradução de equivalência dinâmica não traduz palavra por palavra. Ela procura traduzir a ideia. E dependendo do grau de dinamismo que se faz essa tradução, ela passa a ser uma paráfrase. Que ela toma tantas liberdades com respeito ao texto original, de apenas pegar aquela ideia e traduzir com palavras mais contemporâneas, ela se torna muito palatável, muito prática para a gente ler e entender. Qualquer criança consegue ler uma Bíblia na linguagem de hoje, uma nova versão transformadora, a Bíblia Viva, que são exemplos de traduções de equivalência dinâmica. Mas assim, a enésima potência, não é? E às vezes algumas traduções acabam perdendo o sentido, né, o significado do que o autor quis de fato. Porque privilegia o leitor do século XXI. Exato. Atual, né? A cultura Exato. atual. Agora, as traduções de equivalência formal, como a Revista Corrigida Normal de Almeida, a Almeida Corrigida Fiel, Revista Atualizada também é considerada ainda equivalência formal. A nova versão internacional, NVI, é também de equivalência formal, mas já se aproximando da equivalência dinâmica. Então, todas essas são formas de você entender por que existem tantas traduções em língua portuguesa. Por quê? Porque existem diversas teorias de tradução que você precisa ter para poder alcançar um público-alvo. Geralmente, quem é novo convertido ou uma criança prefere ler uma tradução de equivalência dinâmica, porque é mais fácil. Agora, quem estuda, quem faz estudo hebraico, grego, estuda exegese, quem quer ir a fundo no estudo bíblico, prefere traduções de equivalência formal, porque ela é mais fiel ao texto original. Então, essa é uma outra forma, para você perceber os hebraísmos. Também tem os termos técnicos, né? Aliança é um termo técnico, salvação é um termo técnico. Aí você tem que estudar à luz de uma outra disciplina muito importante também, que é a teologia bíblica. O que é diferente, para os seminaristas aí, o que é diferente da teologia sistemática. A teologia sistemática é um apanhado sistematizado de tudo o que a Bíblia inteira fala sobre um determinado tema. A teologia bíblica, ela é localizada. Ela procura fazer o apanhado teológico, mas dentro de um livro específico da Bíblia ou de um testamento específico. Então, a teologia bíblica do Antigo Testamento é uma teologia que vai fazer um apanhado teológico sobre um determinado tema, mas dentro do Antigo Testamento apenas. Então, vai focar nisso, vai dar ênfase a isso. E o bom hermeneuta, o bom intérprete do Antigo Testamento, precisa levar em conta a teologia bíblica dos livros do Antigo Testamento. Entendi. Você, voltando um pouquinho, acabei te cortando, mas você estava falando sobre esses indícios ali, né, que podem nos ajudar a interpretar, né? Tem outros também, você falou um pouco da questão do paralelismo, né? Falou da questão... Isso, vou dar exemplos aqui, inclusive. Porque, por exemplo, eu separei vários exemplos aqui dentro desses gêneros. Separei exemplos da narrativa, da profecia e também da poesia. É bem interessante os exemplos que eu vou dar para vocês aqui. Então, por exemplo, em cada gênero literário, você precisa prestar atenção no seguinte. Você vai prestar atenção nas palavras-chave, essas, né, que a gente está vendo aqui, que tem um significado técnico muito mais preciso do que a gente está talvez acostumados a ler em português. Vai prestar atenção aos hebraísmos, aramaísmos e helenismos, na teologia do Antigo Testamento, e no que se chama também, que é uma teoria bem nova, bem recente, bem interessante, que é a teoria da espiral hermenêutica. O que é isso? A espiral hermenêutica é quando você parte da sua leitura bíblica, da sua interpretação, você parte do seu local, do seu lugar, das suas ideias do século XXI, aqui no Brasil. Com todo o distanciamento teológico, histórico, cultural, linguístico do texto do Antigo Testamento. Você está totalmente distante. Mas você tem um ponto de partida,
que é da onde você está localizado culturalmente hoje. Então, a proposta da espiral hermenêutica é fazer essa interpretação a partir do hoje, do agora. Sim, mas entenda, por isso que é a espiral, não é? Sim. Não é o círculo, é o espiralado que vai avançando. Você parte de hoje, século XXI, aí você vai para o texto do Antigo Testamento. Quando você faz o movimento em direção ao texto, você faz o estudo no texto, e esse estudo que você faz vai, entre aspas, contaminar, ou melhor dizendo, vai influenciar a pré-ideia que você tinha antes, o preconceito que você tinha, o conceito prévio, de determinado valor da Bíblia, determinado assunto da Bíblia. Esse seu estudo vai influenciar e você vai mudar a sua opinião sobre aquele assunto que você está estudando. Então, agora o movimento é da Bíblia para você. Volta para o século XXI e você muda. Nisso que você muda, você avança no seu conhecimento bíblico. E nesse avanço, na próxima vez que você vai ler a Bíblia sobre aquele assunto, em outra passagem, você vai fazer novamente o movimento do século XXI com a alteração do primeiro estudo, novamente para a Bíblia. Você novamente é modificado por esse estudo, por esse segundo estudo, e volta para você no século XXI. Então, percebe o movimento? É um movimento contínuo de avanço na forma de uma espiral. E você vai ampliando o seu conhecimento do que a Bíblia ensina em cada passagem, em cada assunto estudado, dentro dos aspectos da hermenêutica, da interpretação da Bíblia. E aqui entra... Só para a gente esclarecer, desculpa te cortar, mas às vezes precisa explicar o que é hermenêutica para o pessoal que está em casa. A né? arte da interpretação. Mas é só isso. Não é só isso. Não, é para o pessoal entender. A grosso modo, hermenêutica é a arte e técnica da interpretação de qualquer texto. A hermenêutica bíblica, ela vai se esforçar com as técnicas específicas para interpretar a Bíblia. Então, são regras. A regra do contexto, a regra da figura de linguagem, você compreender as figuras de linguagem, como metáfora, metonímia, exageros também, você vai perceber ali todas as figuras de linguagem. Você vai também levar em conta essas palavras-chave, isso que eu falei aqui da espiral hermenêutica. Então, tudo isso engloba o seu esforço para fazer a interpretação correta de um texto bíblico. É interessante que, popularmente, as pessoas às vezes nem percebem que fazem a interpretação, do dia a dia até, mas fazem. Certa ocasião, eu fui dar uma aula, que eu fui convidado para dar numa igreja, e uma irmã, que não tinha feito seminário, não conhecia bem esse tipo de estudo, e ela me fez a seguinte indagação: mas, pastor, por que eu tenho que estudar a hermenêutica? Por que eu tenho que interpretar? Não é só ler a Bíblia. Sim, só que quando você lê a Bíblia, por mais simples que seja o texto, todo ser humano é um ser interpretativo, ele está interpretando. Ainda que seja de modo prático e imperceptível, mas ele está interpretando. Então, para ficar claro, a hermenêutica é a arte e a ciência também de interpretar o texto bíblico, no caso da hermenêutica bíblica. Perfeito. Então, a gente volta aí para essa questão que o senhor estava falando, né? A espiral hermenêutica, então, é uma técnica, né, em que a gente sai do nosso contexto, viaja para o contexto bíblico e depois volta para o nosso contexto e vai fazendo esse movimento para que a nossa... E a cada ida e volta você está aumentando, por isso que é a espiral. Ela começa pequena e vai aumentando. Perfeito. Vai tornando grande lá em cima. Tem um aspecto que eu queria que o senhor falasse um pouco, talvez seja... não está na nossa pauta aqui, mas já me perguntaram sobre isso, né? É muito comum a gente ver em determinados momentos no Antigo Testamento, sobretudo o uso da palavra Senhor. Se a gente olhar para as nossas traduções, há uma diferença ali. A gente vai ver Senhor todo maiúsculo, Senhor só com S maiúsculo. Às vezes tem até
uma palavra dúplice ali, né? O Senhor do meu Senhor. Então, fala um pouquinho para a gente, né? Para o pessoal entender, porque isso é um ponto que às vezes causa uma certa confusão ali na hora da gente ler o Antigo Testamento. Sim, é muito interessante essa pergunta, por quê? Porque ela vai me dar a oportunidade de explicar para você e também para os nossos ouvintes aqui a questão do tetragrama sagrado. O tetragrama sagrado, em hebraico, é o nome de Deus escrito, mas de modo a não se registrar literalmente as vogais. Por quê? Porque a língua hebraica era escrita totalmente em consoantes, toda em consoantes. A pessoa, os hebreus antigos liam o texto todo em consoantes e sabiam como pronunciar, porque assim como nós, na língua portuguesa, a gente não lê o beabá, a gente reconhece palavras inteiras de uma olhada só. Então a gente vai pulando de palavra em palavra dentro de uma frase no texto. Antigamente também era assim. Então eles viam a palavra registrada sem as vogais, só com as consoantes, e então eles conseguiam perceber qual palavra era e conseguiam falar, porque para falar tem que pronunciar vogais. Em qualquer língua humana, não há como se pronunciar palavras sem vogais. Agora, você não precisa registrar essas vogais. Tanto o árabe quanto o hebraico e o aramaico não se registravam as vogais, porque são línguas semíticas, antigas. Mais tarde é que criou-se um sistema de registros das vogais, chamado, isso já na Idade Média, tá? Que eles criaram um sistema de vogais massoréticas, que é um grupo de estudiosos judeus chamado de massoretas, que começaram a pontuar e a registrar as vogais para não se perder a pronúncia, por causa os inúmeros cativeiros que Israel passou e passa ainda hoje na história, não é? Então, para não se perder a pronúncia, registrou-se no sistema de vogais massoréticas. Incluíram também acentos e pontuação ali, que também não tinha antigamente. Por que eu estou explicando isso? Porque, por causa também dos 10 mandamentos que diz que não é para se tomar o nome de Deus em vão, o judeu também tem uma característica muito interessante que nós deveríamos imitar. O judeu vê um abismo aqui, à beira do abismo. A gente, quando vê um abismo e a lei fala, não se aproxima do abismo, a gente quer se aproximar para ver qual é, para ver se eu caio ou se eu, para sentir a adrenalina de ficar perto do abismo. O judeu não tem essa mentalidade. A mentalidade dele é, se a lei coloca aqui um limite, ele fica longe, o mais longe possível desse limite, porque ele quer estar no lugar seguro. Então, se a Bíblia manda não toma o nome do Senhor teu Deus em vão, ele, usando esse princípio mental, ele quer estar o mais longe possível de falar o nome de Deus em vão. Então ele simplesmente não pronuncia em hipótese alguma o nome de Deus. Ele não quer nem flertar com o pecado. Não quer flertar em nada com a possibilidade de cometer esse pecado, que é um pecado que está nos 10 mandamentos, né? E literalmente em hebraico as 10 palavras. Então o que acontece? O judeu, por causa desse pensamento, dessa estrutura mental na sua cultura, ele deixou de pronunciar. E antes de se criar as vogais massoréticas, e também por respeito ao nome de Deus, não se pronunciava. Tem o que se chama na língua hebraica o ketiv e o querer. Ketiv é como está escrito no hebraico, onde vai aparecer o tetragrama sagrado. E querer é como se lê. Ou seja, é uma regra de que você vai ler o tetragrama sagrado sempre falando Adonai. Ou uma outra substituição, pode falar Adonai, que literalmente em hebraico é meu Senhor. Meu, com possessivo, meu Senhor. Ou você pode falar Hashem. Hashem em hebraico é o nome, que é o nome que não pode ser pronunciado, que é o nome de Deus, que é para evitar esse pecado de não levar o nome de Deus em vão. Então o que acontece? Por causa do ketiv e querer, quando aparece no texto hebraico o tetragrama, que são as consoantes Yud, Re, Vav, Re,
que na transliteração, ou seja, na adaptação dessas consoantes para a língua portuguesa, fica YHWH, que é o tetragrama sagrado. Então, ele vai sempre ler Adonai, que é Senhor, de um modo mais geral, Senhor. Nas nossas Bíblias em português, para respeitar o que tive querer, que é essa tradição judaica de não falar o tetragrama sagrado, ela coloca Senhor toda em letra maiúscula, que em português é chamado de versalete. Todo em língua maiúscula. Então, se na sua Bíblia estiver Senhor escrito todo em letra maiúscula, agora você já sabe, ali é o nome de Deus, o tetragrama sagrado. E o motivo de estar assim é para respeitar essa regra do judeu. Ah, que interessante. Eu gosto muito de pensar, refletir, né, sobre a mentalidade. Você falou um pouco dessa questão, né, do povo hebreu, do povo de Israel. Mas tem vários aspectos muito interessantes, né, da mentalidade que eles tinham, né, da relação que eles tinham com Deus, né? E você acha que o fato da gente não entender, não conhecer essa mentalidade da relação do povo de Israel com Deus do Antigo Testamento dificulta a nossa interpretação do texto bíblico hoje? Sim, bastante. Por exemplo, lá em Romanos, inclusive, até no Novo Testamento, porque, e aqui vem algo importante, que às vezes a gente se esquece. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, mas a mentalidade de quem escreveu era a mentalidade hebraica. Então, por exemplo, quando Paulo diz que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú, não é que ele amou a Jacó e não amou a Esaú a ponto de não querer ver Esaú perto dele. Não, isso é um hebraísmo, que está presente na língua grega, mas é hebraísmo. É uma forma de falar o seguinte, porque o hebraico, todas essas partes que envolvem até o sentimento, ele dá muita ênfase. Então, quando o judeu, por exemplo, homens, né, os amigos se encontram, eles se beijam no rosto, é o ósculo santo. Eles se beijam, abraçam, eles são muito efusivos nesse tipo de abraço. Aqui no Brasil nós também somos efusivos, mas na nossa cultura o homem não beija muito o outro homem, porque o povo acha estranho, não é? Mais ou menos como as mulheres andam tranquilas na rua de mãos dadas. Na nossa cultura é assim. Na cultura do Oriente, o homem também consegue andar com o outro de mãos dadas. E não há nenhum tipo de referência maldosa a isso. É um aspecto apenas cultural. Entendeu? Simbolizando que eles são muito amigos. Mas então, isso era uma forma exagerada de se falar que era o hebraísmo, de dizer que Deus estava aprovando Jacó devido às escolhas que Jacó fez depois, e reprovando Esaú devido à leviandade de Esaú, que eu até já havia explicado aqui antes, né, do modo até como ele tratou essa questão da primogenitura. Mas tem exemplos aqui extraordinários de cada gênero literário que vai ser bem interessante a gente trabalhar aqui também. Tem um aspecto da mentalidade hebraica, né, que eu gosto muito, é o fato de que eles não conseguiam enxergar uma vida distante de Deus. Isso. Hoje a gente, na nossa cultura, a gente tenta separar, né? Não, tem uma vida secular aqui, uma vida profissional, a minha vida espiritual. A gente coloca em várias gavetas a nossa vida, né? E o hebreu, ele tinha uma mentalidade, não, tudo é divino. Isso. Tudo é sagrado, Deus está em todas as coisas, Deus está em todos os lugares, né? E talvez falte um pouco dessa compreensão para a gente entender melhor a narrativa, né, do Antigo Testamento, né? Quer ver uma coisa interessante também? Na mentalidade judaica, não existe esse sentimento, esse pensamento de posse, de propriedade privada, no sentido de ser totalmente posse minha, eu que controlo, bem até no estilo do que o povo fala hoje, meus corpos, minhas regras. Isso não cabe no pensamento judaico, e eu vou explicar o porquê. Inclusive, na forma de verbalizar,
O judeu não diz que essa é a minha casa, esse é meu carro, essa é a minha Bíblia, esse é o meu livro. Não é assim que se fala em hebraico. O modo de se expressar, tanto no tempo bíblico como hoje ainda, é o seguinte: existe uma casa para mim, existe um carro para mim. Por quê? O que está nas entrelinhas desse pensamento é de que tudo pertence exclusivamente a Deus. Mas isso que pertence a Deus, esse bem material que pertence a Deus, ele foi separado para o meu uso durante um tempo, mas pertence a Deus. Então a minha esposa não pertence a mim, ela pertence a Deus, mas ela foi separada por Deus para eu ter um relacionamento com ela. Da mesma forma, eu para com ela. Eu não pertenço à minha esposa, eu pertenço a Deus e ela pode ter um relacionamento comigo porque eu fui separado para ela como esposo. Isso aparece em toda a Bíblia. E, mais uma vez, na tradução em português não dá para você perceber isso. Mas essa ideia de posse egoísta, por isso que o egoísmo é tão combatido na Bíblia. Sim. Porque não faz parte do pensamento da cultura bíblica. A cultura bíblica, o pensamento é comunitário e não isolacionista. Entendeu? A mentalidade é comunitária. A gente perde isso hoje no século XXI, nos povos ocidentais, porque a nossa cultura é individualista. O nosso valor está no que eu me destaco dos outros. Na cultura bíblica, o meu valor está não em me destacar, mas eu estar plenamente equalizado com toda a comunidade. Por isso as genealogias. Eu sou filho de Beltrano, neto de Ciclano. Por quê? Porque eu estou mostrando de qual comunidade eu faço parte. E eu estou plenamente equalizado ali. Eu estou completamente assimilado pela minha comunidade. Aí está o meu valor. Então, o objetivo das genealogias no Antigo Testamento era esse, nesse sentido? Mostrar em que comunidade aquele indivíduo se encaixava. Era o ponto de identidade, que era o valor da comunidade. Porque, por exemplo, o cara chegava lá, eu sou Bartimeu, filho de Timeu, né? Então ele está dizendo quem ele é. Eu sou neto de fulano de tal, que a expressão em hebraico é Ben, né? Ben é filho. E filho pode ter tanto conotação de filho mesmo, biológico, filho do pai, ou neto, ou primo, ou sobrinho, ou seja, faz parte de um clã. Então, o outro que está recebendo o estrangeiro e que tem conhecimento de qual clã aquele estrangeiro faz parte, ele consegue lembrar, olha, lá os meus antepassados foram ajudados pelo clã desse aqui que está chegando agora. Então podemos ajudá-lo, podemos confiar nele. Entendeu? A princípio. Por quê? Porque os clãs vão fazer essa retomada histórica. Por isso que era importante a genealogia. Para a cultura da época. Para a nossa cultura, a gente pula a genealogia, porque para a gente não faz muito sentido. Agora você sabe por que tem a genealogia lá. Não pule a genealogia. Ela tem também partes interessantes ali. E volta para aquela questão, né, da mentalidade do autor do texto do Novo Testamento. Né? Mateus começa justamente com a genealogia de Jesus, mostrando em quem ele é, comunidade ele está inserido. De onde ele veio. De onde ele veio. Ele não caiu de paraquedas ali. Ele tem uma genealogia. Ah, que legal. Essa parte da mentalidade do povo hebreu, eu sou muito fã, eu gosto muito, né? E a gente tem muito que aprender, né, com eles, né? Sim. E de modo geral, né, essa mentalidade que compõe a Escritura, o fato da gente entender a forma como eles pensavam, revela muito sobre a nossa dificuldade de entender certos textos da Bíblia, principalmente por conta disso, né? Essa ideia de que não existe nada que é nosso, não existe nada que pertence a nós mesmos. Não existe nada individual, isolado, tudo é comunitário, tudo é de Deus e Deus
proporciona, dá um direito de uso para a gente, mas pertence ao Senhor, né? E por isso que a Bíblia confronta muito a gente em muitos momentos, né? E se formos parar para pensar, até mesmo na nossa cultura a gente não percebe isso filosoficamente, mas acontece. Quando eu morro, tudo fica aqui. De fato não é meu, eu não levo nada. Eu só levo o meu relacionamento com Deus, do que eu construí ao longo da minha vida, e se eu tive um bom relacionamento ou não, isso eu vou levar para a eternidade. Agora, todo o restante, a roupa que eu uso, os bens que eu uso, não pertence a mim, porque de fato vão ficar aqui para outros usar no meu lugar. Entendeu? Muito, muito interessante. Vamos falar um pouquinho sobre teologia do Antigo Testamento. Então, você citou um pouquinho, né? Fala mais um pouquinho para a gente como que a teologia do Antigo Testamento ela vai nos auxiliar a entender, a compreender a narrativa do texto. Então, a gente vai pensar em como, por exemplo, o judeu entendia a figura de Deus, né, a figura divina, como houve uma transformação no Novo Testamento. Aí já estamos passando da teologia do Antigo para a teologia do Novo. Cristo trouxe uma revolução no pensamento de Deus, nessa comparação da cultura que ele herdou, que era a cultura hegemônica do Antigo Testamento, e na cultura que ele revolucionou e chegou até nós hoje, né, nessa nossa abordagem mais ocidental. Como que o judeu via Deus? Ele via Deus como ele via o seu próprio pai terreno. A cultura era patriarcal. Então, todos os tipos de tabus, os tabus existiam quando você, se alguém fizesse antigamente como se faz hoje com os pais, os avós, com os mais velhos, né? Porque hoje a nossa cultura é de não valorização dos mais velhos. A gente não valoriza o pai, a mãe, não valoriza os avós, a gente não se interessa nem mesmo em resgatar a nossa própria história, a árvore genealógica. Ninguém se interessa por isso em nossa cultura. Muitos poucos se interessam. Mas para o judeu isso é importantíssimo, por causa da cultura patriarcal, especialmente no Antigo Testamento. Então o pai era a figura mais importante da cultura. O pai, ou seja, o patriarca de um clã, era o mais velho e o mais sábio, naturalmente. Tinha toda uma postura também que ele tinha que ter. Por exemplo, o pai não andava correndo. O patriarca não corria. Claro, ele corria quando era jovem. Quando ele se torna o patriarca, por ser o mais velho do clã, ele passa a andar devagar. Era a cultura da época. Por isso que quando, na parábola do filho pródigo, o filho cria lá uma quebra de cultura que causou escândalo. Quando Jesus contou aquela história, era uma história inventada, tá? Nenhuma parábola é uma história real, nenhuma delas. Nem mesmo a do rico e Lázaro, é parábola, tá? É história inventada, criada. É como se fossem as novelas, os filmes, os seriados antigos. Não tinha televisão, então não tinha Netflix, né? Então contava-se as histórias. Então Cristo criou a história do filho pródigo para quê? Para mostrar, para criar primeiro uma sensação de quebra de tabu. Com isso ele chamou a atenção daquelas pessoas. E ele tinha um propósito muito específico de dar um ensinamento adequado para os seus interlocutores da época de Cristo. Lá, ele está falando que eram os fariseus. E outro detalhe também cultural e histórico. Jesus não era contra todos os fariseus. Não. Muito pelo contrário. No começo do ministério de Jesus, ele teve ampla aceitação dentro do farisaísmo. Quando ele lê, inclusive, Isaías 61, na sinagoga, foi no contexto fariseu. O que Jesus se embatia era contra uma classe, que infelizmente era uma classe grande, uma classe ampla, de fariseus que eram hipócritas. Mas toda a teologia de Cristo estava em consonância com a teologia dos frushima.
Froshim, em hebraico, que é fariseus, significa os separados, os puros, aqueles que tinham preocupação com a santidade. Essa classe dos fariseus que estavam naquele momento sendo hipócritas, por quê? Porque eles impunham um fardo pesadíssimo de santidade que eles próprios não queriam carregar. Mas Jesus fala para eles e compara esses fariseus hipócritas a esse filho que ficou, que não se afastou. E aquele filho pródigo, que era comparado aos gentios, que tinham um relacionamento, mas que se afastaram e foram viver dissolutamente, quando retorna, na parábola Jesus diz que aquele pai sai correndo para abraçar o filho. Por quê? Porque o filho havia cometido a pior das blasfêmias contra o pai. Ele seria apedrejado na cultura se o pai não corresse para abraçar aquele garoto. Aquele homem, né? Provavelmente. Ele correu para abraçar porque ele estava protegendo, porque os servos daquele pai, que era o pai rico na parábola, os servos daquele pai ficariam indignados com o retorno daquele filho indigno, porque na cultura não se pede a herança com o pai vivo. Era uma afronta cultural. Então, os fariseus, quando ouviram Jesus contar a parábola, ficaram atônitos, queriam saber como é que ia terminar aquela história, porque estava totalmente fora do padrão. Entendeu? Então, o pai da figura que representa Deus, ele foge do protocolo, ele quebra o protocolo, ele corre. Ele abraça o filho para protegê-lo, dá o anel e dá a sandália e dá a roupa nova, mostrando que ele está sendo reintegrado por ele, que é o patriarca. A mensagem que ele estava passando para a cultura daqueles que estavam ali era: não machuquem o meu filho, ele fez o que não devia, ele fez o que não podia, ele errou feio, mas ele é meu filho e eu quero reintegrá-lo totalmente, mesmo que ele tenha feito essa coisa errada. Então o pai protege o garoto, o pai o reintegra totalmente na função de filho, não apenas como empregado, e aquilo causa um frisson terrível, e Jesus termina essa parábola em aberto. Ela não tem final. Porque no contexto da parábola, aqui é a metanarrativa da parábola, né? Sim. Ele deixa aberto por quê? Porque a resposta que ele daria era o fariseu, comparado ao filho que ficou, que teve dificuldade para aceitar o filho pródigo que retorna. A parábola é riquíssima. O filho pródigo para mim... É Novo Testamento, mas ela está completamente enraizada na cultura do Antigo. Exatamente. Para mim é a parábola mais... Ela e a do Bom Samaritano. Isso aí. São sensacionais. Você falou a questão de Isaías, né? Que Jesus leu Isaías na sinagoga, Isaías 61. Isso. Como é que é a relação se você tiver essa informação, né, do povo judeu hoje com Isaías, sobretudo Isaías 53? Do filho do servo sofredor, do servo sofredor. Eles não interpretam como texto messiânico. Quer dizer, tem um grupo, porque, na verdade, ninguém pode falar que existe um pensamento hegemônico do judaísmo. Assim como não existe um pensamento hegemônico evangélico, não existe. Sim. Tem vários grupos, cada grupo tem um pensamento sobre um determinado assunto. Então, no judaísmo também, tem até uma piada judaica que eles contam, que é o seguinte: a cada 6 judeus existem 7 opiniões diferentes. Né? Por quê? Por causa da diversidade de pensamento. Então, há grupos mais ortodoxos... E essa piada tem alguma coisa a ver com a numerologia também? Não, 6 e 7? Não, ali é só a piada mesmo. É só para mostrar que dentro do judaísmo há uma amplitude de opiniões. Mas a questão aqui é a seguinte, é que há grupos mais ortodoxos que, portanto, rejeitam Jesus como Messias, esperam ainda o Messias chegar, e esses grupos ortodoxos tendem a interpretar Isaías 53
E toda a passagem, né, do servo sofredor, até o capítulo 52 anterior, tudo faz referência a Israel. O servo sofredor é Israel, que dentro do contexto imediato da passagem não deixa de ter algum sentido e de ter razão também do ponto de vista da passagem, literalmente como está lá. Mas é que está o ponto divergente, porque há grupos judeus, especialmente grupos de judeus messiânicos, que têm crescido no mundo e tem no Brasil aqui vários grupos também de judeus messiânicos. Quem são os judeus messiânicos? São os judeus que praticam o judaísmo, guardam as festas, comem as comidas consagradas do judaísmo, as comidas kasher, que são as comidas permitidas, purificadas dentro da cultura. Eles fazem tudo como o judaísmo manda, né? Usam o talite, tocam o shofar, acendem as velas, fazem tudo. Mas eles acrescentam na sua liturgia do sábado, eles acrescentam leituras do Novo Testamento e dos profetas, que são as Haftarah. E a do Novo Testamento é a Brit Hadashah, que é a nova aliança. Eles acrescentam. Por que eles acrescentam? Porque eles entendem que Jesus é o Messias. Ele já veio profetizado, porque dentro da evolução da religiosidade judaica, eles não se consideram hoje uma religião messiânica. Uma religião até mesmo dentro das profecias messiânicas, eles não se consideram assim. Por exemplo, o judeu hoje, mais ortodoxo, crê em Cabala, a Cabala é uma leitura esotérica dentro do judaísmo. É o esoterismo judaico. Eles creem em reencarnação, por exemplo. Que aqueles que têm uma perspectiva mais bíblica não entram por essa seara. Entendeu? Então, os judeus messiânicos, eles realmente querem viver o seu judaísmo tendo Jesus como Messias e acrescentando na sua liturgia de todo sábado semanal as leituras do Novo Testamento. Eles acreditam e levam isso a sério. Então, eles tendem a acreditar e a interpretar Isaías 53 como nós cristãos fazemos, que é entender que é um texto messiânico que foi plenamente cumprido em Cristo na cruz do Calvário. Perfeito. Vamos voltar agora para o Antigo Testamento. Isso foi uma pergunta minha, curiosidade minha, tá? Mas vamos falar um pouco sobre... A gente estava falando, né, sobre os gêneros literários, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Sobre os... Eu separei umas pérolas aqui. Vamos lá. Que é para a gente compreender algumas passagens do Antigo Testamento. Então, por exemplo, falando em gênero literário, né? Eu separei aqui 2 versículos dentro da narrativa bíblica, do gênero literário narrativa, tá? Que quando você observa a língua hebraica, você pega um tesouro que você não consegue ver de modo mais claro numa tradução para qualquer língua que seja, inclusive a língua portuguesa. A primeira passagem é em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é o primeiro texto. Em hebraico, Bereshit, bara Elohim, het hashamayim, het haaretz. Então, esse texto que todo estudante de hebraico decora logo de cara, né? Ele diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então temos aqui a primeira chave de interpretação, é o verbo criar. O verbo criar em hebraico é o verbo bará. O verbo bará é o verbo que somente admite Deus como sujeito da ação. Então, quando alguém, num texto hebraico se diz que Adão criou alguma coisa, o verbo que aparece em hebraico não é bará. Não é o verbo haser, que é o verbo fazer, tá? Agora, o verbo bará, ele só admite Deus como seu sujeito. Então, quando admite Deus como sujeito, é só ele que faz. Por quê? Porque é criar do nada. É uma criação que Deus faz sem matéria pré-existente. Então Deus começa a criar todo o universo sem matéria pré-existente, é criar do nada, como só Deus pode fazer.
Agora, quando Deus mete a mão para criar o ser humano, aí não é o Bará. Porque o texto em português dá para perceber a diferença. É formou Deus. É formar. Porque ele mete a mão na massa. Ele forma Já tem uma matéria do pó da terra. Ele mete a mão. Ele usa a matéria-prima, que é o pó. Entendeu? E o aspecto divino, a partícula divina que ele coloca no homem, é quando ele sopra, em hebraico, Neshama, sopra o fôlego de vida. Neshama é o fôlego de vida. Então o homem passa a respirar. Ele passa a inspirar o ar e a expirar o ar. Esse ato da respiração é Neshama, que em alguns aspectos, em outras passagens, vai estar Ruach, que é espírito, ou vai estar, vai ter também, me fugiu a palavra, Nefesh. Corta aqui essa parte. E então aparece também às vezes a palavra Nefesh, que é alma, traduzido como alma. Mas tudo, dependendo do contexto, faz referência ao ser humano de um modo geral e mais completo. Tanto Ruach, quanto Neshama, quanto Nefesh. Tá? E dependendo do contexto, a gente vai ter várias formas de traduzir aqui. Mas então entenda, criou Deus, criar é o verbo bará, no seu aspecto que somente Deus pode ser o agente dessa ação. Porque Deus é aquele que cria do nada, do zero, sem matéria pré-existente. E temos ainda a palavra céus e terra. Céus Shamaim e terra Haaretz. Shamaim é uma junção de Maim, água, e Esh, fogo. Fogo, quando junta com água, fisicamente, o que acontece com a água? Apaga o fogo. Ela evapora. Muito fogo com pouca água, a água evapora. Não é? Exato. Vira o céu, vira o ar, o céu, a água evaporada, digamos assim. Então, Shamaim é isso, o céu é a água que teve acesso ao fogo e foi evaporada. É essa a ideia na língua hebraica. Então você tem aqui esse aspecto em Gênesis capítulo 1, versículo 1. O outro tesouro ainda mais interessante está em Gênesis 12, versículo 1 também. Ainda nessa metanarrativa do gênero literário da narrativa bíblica. Gênesis 12, versículo 1 diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aqui em hebraico aparece a expressão ler lechá. Ler lechá em hebraico significa Abraão, né, no caso, antes de mudar o nome. Abraão, saia por ti mesmo. Saia porque isso vai fazer bem para você. Por quê? Porque na tradição judaica, e a Bíblia demonstra isso, Terá, o pai de Abraão, era idólatra. Era, inclusive, fazedor de ídolos, lá em Ur dos Caldeus, que era uma cidade plenamente idólatra. Naquele contexto da Babilônia. Tá? Então, eles eram idólatras. Foi o modo como Abraão foi criado. Então, de repente, Abraão está sozinho lá, no meio dos deuses, com a sua família, em Ur dos Caldeus. De alguma forma, o texto bíblico diz que, por algum motivo, que a Bíblia não revela claramente, Terá sai de Ur dos Caldeus. Talvez por aquele valor do nomadismo, de ser nômade, que era um valor importante na época. O povo não ficava muito tempo sedimentado num lugar só. Havia aquela experiência do nomadismo. Então, Terá começa a sair de Ur dos Caldeus e vai para Harã. Talvez ele já muito velho, já próximo de morrer. Abraão, portanto, sendo o filho mais velho, vivo, cotado para ser aquele que seria o novo patriarca do clã. Terá morre em Harã. Lá em Harã, Abraão ouve pela primeira vez a voz de um Deus,
Experiência que ele nunca tinha tido antes, porque nenhum Deus falso que ele adorava falava. Então ele olhou, quem que está falando comigo? Não sei, uma voz diferente. Olhou para o lado, olhou para o outro, não sabia quem era. De repente ele percebe, é Deus que está falando comigo, mas qual Deus? Qual do Deus que eu adorava? Deus precisava se revelar para ele. E Deus vai se revelando para ele como o Shaddai, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O Deus que se revela aos patriarcas assim como El Shaddai. Ele vai se mostrando para Abraão. Ele diz agora, sai da tua terra, sai-te por ti mesmo. Por quê? Porque se você ficar em Harã, onde você está instalado agora, saindo também de Ur dos Caldeus lá com seu pai, e agora que você é o chefe do clã, se você ficar, você vai se envolver com idolatria. Eu tenho algo para te revelar. Não existem outros deuses. Esses que você adorava com seu clã, todos são falsos. O único Deus verdadeiro sou eu, porque eu estou falando com você agora. Então sai, porque vai fazer bem para você sair. Vai fazer bem para a sua saúde, vai fazer bem para a sua vida espiritual, vai fazer bem para o seu futuro. Se você permanecer aqui em Harã, você vai continuar com a sua esposa estéril. Se você sair de Harã, eu vou curar Sara e você vai ser pai de uma grande nação. Claro que não estou sintetizando muita coisa aqui, né? Claro. Que Abraão foi descobrindo aos poucos. Mas o mais importante, Deus não revelou para Abraão todo o trajeto, o mapa completo. Não revelou. Era de passo a passo, fazendo com que Abraão aprendesse a se desintoxicar dos deuses idólatras do passado que ficaram para trás e receber nova revelação, aprendendo passo a passo na convivência do único Deus verdadeiro, que estaria agora se revelando a ele como o único Deus que realmente existe, que era a primeira revelação na história, claro, depois de Adão e Eva, depois que a idolatria surgiu no mundo por causa do pecado, a primeira revelação na história pós-Éden de um Deus único em toda a história da humanidade. E a gente hoje quer o mapa completo, né? A gente hoje quer o mapa completo, eu só vou te seguir, eu vou ficar rico no final? Se eu ficar rico, eu vou. Mas não é assim. Deus não trabalha assim. E a gente também não quer deixar os nossos ídolos para trás. A gente não quer. Inclusive, para quem gosta de acompanhar, tem um canal do YouTube com o meu nome, Davidson Bignon, e ali eu tenho um estudo especial que eu fiz sobre a jornada de Abraão. Tem um aspecto geográfico, arqueológico, psicológico, da língua hebraica, com muito mais detalhes do que eu pude falar aqui, e também no próprio contexto bíblico. Ali é um estudo completo de quase 2 horas de duração só sobre esse assunto. Muito interessante, vale a pena. Tá, no final você fala o canal, o Instagram, você vai poder estar divulgando. Tem várias palavras, né, no Antigo Testamento, na língua hebraica, que elas são atribuídas exclusivamente a Deus, né? Que elas têm o mesmo significado na transliteração, mas são palavras que são características, a exemplo dessa palavra criou, né, que você falou, que é exclusivamente para Deus. Tem outras palavras também, né, que a gente pode... São mais títulos. Por exemplo, El Shaddai, não é nome, é título. Entendi. El Shaddai, né? El, Deus. Shaddai tem uma controvérsia aí de qual é a origem dessa palavra, mas muito provavelmente Shaddai venha do Deus dos montes, ou seja, o Deus que é poderoso porque habita em um monte alto, que era geralmente associado à águia, porque a águia ela voa altaneiramente, ela ataca, vem de cima e ataca e depois volta para cima. Se tem tempestade, a águia voa acima da tempestade. Tem todo um simbolismo ali envolvendo a águia. Por isso que Isaías 40, 40, né, diz... Isaías 40, ratei agora aqui, vai ter que cortar também essa parte.
É 40... Qual é a passagem, gente? Deixa eu ver aqui. Voarão como águia. Me deu branco aqui agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um segundinho, sim? Sem problema. Eu lembro da palavra Hesed, Hesed. que Aliás, é misericórdia. misericórdia, né? Mas ela tem outros significados, né? Que é bondade, lealdade, fidelidade. Deixa eu ver se é E 40. quase sempre é uma palavra que é atribuída a Deus no Antigo Testamento, né? É. Que Deixa eu fala dar um pouquinho sobre... lento aqui. Deixa eu tirar o hebraico aqui, que aí fica mais... Mas não, seguindo aqui na nossa, enquanto o senhor procura aí, se não achar também não tem problema. Mais fácil cortar logo, né? Não, fica tranquilo. Aqui a gente não corta, tá? Não, faço Não, não, rapaz. a piadinha fica no ar. Tem que cortar, rapaz, senão você me quebra. Não, a gente não faz corte, não. Senão você mata o velho. Mas vamos seguir aqui, né, para a gente já avançar. Jesus no Antigo Testamento é um dos grandes desafios, né? Jesus no Antigo Testamento. Fala um pouquinho para a gente aí, porque acaba acontecendo, às vezes, no intuito de apresentar Jesus em toda a pregação, né? A gente acaba encontrando Jesus onde ele não está. E aí surge, às vezes, uma heresia muito grande, né? Fala um pouquinho para a gente como que deve ser tratada a figura de Jesus no Antigo Testamento, sobretudo na nossa interpretação, mas também na pregação, no púlpito. Há passagens que elas são cristológicas. Claro, na perspectiva nossa cristã ou na perspectiva do judeu messiânico, que também consegue entender que Jesus, ele é o Messias, né? Como nós entendemos. Então, há um valor que foi herdado da Reforma Protestante de você encaixar Cristo em grande parte das passagens do Antigo Testamento. A gente precisa ter cuidado com isso. Nem toda passagem do Antigo Testamento é cristológica. Nem toda passagem você consegue encaixar com certa segurança uma referência tipológica, ou seja, é um tipo de Cristo. Por exemplo, Josué é um tipo de Cristo? Porque ele libertou o povo levando para Canaã, para a Terra Prometida. É o próprio nome, né? O Yeshua é uma derivação de Yoshua, né? Yehoshua... Yahvé é a salvação. Yehoshua é Josué. Isso. E Yeshua é Jesus, que são nomes, é o mesmo nome praticamente, só que há uma diferenciação ali só para a gente poder não confundir. Mas é o mesmo nome em hebraico, Yehoshua, que é Yahvé salva, o Yahweh salva, né? Que é o tetragrama sagrado salva. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: há passagens que são claramente tipológicas, cristológicas, então apontam de fato para Cristo, seja profeticamente, seja apenas uma alusão. Agora, tem passagem que não é para você fazer isso. Tem gente que enxerga a igreja onde não existe, por exemplo. Hoje, inclusive, eu tive acesso a um grupo religioso que interpreta, por exemplo, que a mulher virtuosa, tá, de Provérbios, 31. que eu tenho até uma pérola aqui nesse texto de Provérbios. Deixa eu achar aqui onde é que está. Provérbios 31:10, né? Isso. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o rubis. A expressão hebraica de mulher virtuosa é Eshet Ha'il, que significa literalmente em hebraico mulher guerreira. Não é a mulher que faz crochê, não é a mulher que faz arranjos de flores. Também pode fazer parte também dessa mesma ideia, porque ela é predada, ela é bastante predada para isso, né? Mas é mais do que isso, é a mulher empoderada, é a mulher guerreira, é a mulher que consegue vencer as lutas para poder erguer e cuidar do seu lar, da sua família, junto com o marido. Então, alguns grupos, esse grupo religioso que eu vi hoje, interpreta a mulher virtuosa
como a igreja. Isso é fazer uma alegoria que o texto de Provérbios não teve nenhum tipo de ideia, nenhum tipo de intenção de falar disso. Ali era a mulher mesmo, a esposa, que cuidava bem do lar, que era guerreira, que era virtuosa e que cuidava bem da sua família. E o texto todo fala isso, ela acordava mulher, cedo, ela não é trabalhava, igreja. ela voltava para casa e servia. Então, isso aí é o caminho oposto do caminho da boa interpretação, que é você levar para o texto bíblico uma informação que o texto não diz. O caminho certo não é esse, o caminho certo é o contrário. É você, lembra da espiral hermenêutica? É você receber o texto lá do passado muda a sua compreensão presente, e depois você volta ao texto e faça esse movimento de crescimento na espiral. Entendeu? Quando você parte daqui, empurra a goela abaixo do texto, um negócio que o texto não diz, você está forçando a passagem. Você está forçando o texto. E então você está mutilando a Bíblia, e os hereges da história se tornaram hereges porque fizeram esse movimento. Alegoria, né? Torna exageradamente, uma alegoria. E era muito comum a gente ver isso no Antigo Testamento, mas a gente tem visto muitas alegorias no Novo Testamento hoje também, né? As pessoas criam interpretações completamente desconexas do que o autor bíblico quis de fato dizer, né? Para você ter uma ideia, eu tive, uma certa ocasião, eu tive o desprazer de ouvir uma mensagem. Aí é o Novo Testamento. Mas o pregador pregou sobre as parábolas das 10 virgens. Qual a interpretação que ele chegou? Assim como só 50% das virgens eram prudentes e os outros 50% das virgens imprudentes, isso quer dizer para nós, que Deus está falando com a gente, que só 50% do povo evangélico vai ser salvo e os outros 50% não vai. É isso que o texto diz da parábola? Não Negativo. Não é. Então, o texto quer dizer do valor de você estar preparado para quando Cristo voltar. Essa era a mensagem. O noivo está chegando, a virgem prudente tem que estar preparada. Isso era uma qualidade para ela ser a esposa desse rei que estaria se casando com ela. Era um casamento único com 10 mulheres. Era um grande soberano, num contexto em que poligamia era tolerada. Entendeu? Então, esse rei ia se casar num único movimento com 10 mulheres para o seu harém. Era um soberano muito rico. O que acontece? Só 5 se provaram aptas para esse casamento. As outras 5 não eram aptas nessa história que Cristo inventou. Por isso que elas foram rejeitadas. O noivo não quis se casar com elas. Entendeu? Porque elas se mostraram inaptas para depois se casarem com esse homem. Ele queria se casar com mulheres que estivessem prontas, né? E o que chama a atenção nesse texto é que quando o noivo chega, né, as 10 estavam dormindo. Estavam despreparadas, sem azeite. O que é o azeite? Aqui não é Espírito Santo, o azeite ali... Outra alegoria, né, que as pessoas falam. É uma alegoria. Né? Você tem que ser cheio do Espírito Santo, cheio de azeite. Não, mas não é isso que o texto diz. Ali a mulher, ali tem todo um cabedal de interpretação muito interessante. A lamparina, né, antiga. Eu tenho até uma réplica em casa lá, feita de barro mesmo. Como é que é a lamparina, né? A lamparina antiga. Que era a lanterna, né, antiga. Tinha um pavio, se colocava no recipiente o óleo, era o óleo prensado do azeite mesmo, né, na azeitona. Aquele azeite prensado na azeitona, a terceira, a quarta prensa, que era de qualidade inferior, usava para azeite. Então, colocava esse azeite na lâmpada, com o pavio, que era um pedacinho de pano de barbante, e então acendia o fogo nesse pavio. Ia consumindo, o azeite ia alimentando a chama naquele pavio, e ele não se consumia. Tudo aquilo simbolizava o tipo de preparo que o judeu tinha que ter para poder estar de acordo com a lei de Deus. O azeite simboliza a lei de Deus.
a palavra de Deus. Ele tinha que estar embebido nessa palavra para que apenas as experiências espirituais, que é simbolizada pelo fogo, não consuma o pavio rapidamente. Porque se você tiver experiências espirituais sem a palavra, que é o azeite, você se consome rapidamente. Você até morre rapidamente, como Moisés queria. Quando Moisés pediu, mostra-me a tua glória. E Deus falou, não posso mostrar, porque se eu mostrar a glória, você não aguenta, você morre. Ele ia morrer, se queimar no mesmo segundo, como um pavio que queima com o fogo sem o azeite. O azeite leva tempo. O azeite é a palavra, o estudo da palavra, que leva tempo, porque ele vai preservando a sua experiência espiritual na busca dessa luz. E o recipiente, a lâmpada de barro, é a gente. Sensacional. Isso simboliza a nossa experiência espiritual. Era isso que Cristo quis dizer, que não tem nada a ver com o que o povo anda falando hoje aí. Já ouvi coisas piores sobre essa parábola. Mas só para a gente já caminhando para o final, vamos falar um pouquinho sobre pregação do Antigo Testamento. A gente vem, né, de um tempo, né, hoje isso tem até diminuído um pouco, mas era muito comum a gente ouvir há alguns anos atrás, né, que o Antigo Testamento era o tempo da lei, mas agora a gente vive no tempo da graça, né? Como se não existisse graça no Antigo Testamento e como se não existisse lei no Novo Testamento. E isso, quando a gente leva para a pregação, né? O que acontece? Quando a gente não tem um extremo da alegoria, que é encontrar Jesus onde ele não está no Antigo Testamento, muitas das vezes a pregação se torna uma pregação legalista, uma pregação extremamente moral, uma pregação que trata sobre ética, e a gente esquece de falar sobre a graça, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, sobre a graça no Antigo Testamento e sobre a pregação dessa graça no Antigo Testamento também. Sim. Muito bem. A palavra graça em hebraico é ren. E ela aparece desde Gênesis. Em toda a Bíblia, a graça de Deus está ali. Por exemplo, em Gênesis, capítulo 6, no contexto do dilúvio, o texto bíblico diz que Deus, quando decide fazer o dilúvio, ele acha graça na vida de Noé. Tem até um trocadilho no hebraico. Noé com graça. Noé em hebraico é Noar. Graça é ren. É o espelhamento. Noar é o contrário de ren. É como se tivesse duas palavras espelhadas, o contrário uma da outra. Então, Noah significa aquele que recebe a graça, ren, de Deus. Então, quando diz que Deus achou graça de Noé, é como um namorado que olha para a garota que ele está começando a namorar e tem aquele encantamento com ela, tudo que ela faz é bonito. Até se ela bebe para Coca-Cola e solta lá o negócio, ele acha bonito aquilo. Tudo é bonito, porque ele está em estado de graça para com essa namorada. É esse o sentido. Deus estava em estado de graça ao comparar Noé com todo o restante da geração que estava corrompida. Então Deus olha para Noé e se sente apaixonado pela vida que ele levava, porque ele era diferente. Esse ato de Deus achar graça em Noé, ren em Noé, salvou a humanidade como nós conhecemos. Nós estamos vivos hoje porque Noé se deixou revelar e despertar a graça de Deus para ele. E essa graça divina vai permeando todo o Novo Testamento. Quando chega ao Novo Testamento, é só o relevo dessa graça. A graça estava no Antigo Testamento, só que estava no meio das outras ideias de Deus. Quando chega no Novo, Jesus revela ao Pai, não como Pai severo, como era o pensamento do judaísmo na época do Antigo Testamento. Mas ele revela ao Pai, que é o paizinho, é o Abba. Abba é a palavra aramaica,
que é o paizinho, o pai da intimidade. O pai, como a criança chama o seu paizinho, né? Que pega a criança no colo, é o pai da intimidade. Ele revela o pai mais próximo do que aquele pai sisudo, aquele pai distante, como era o imaginário do sistema patriarcal do Antigo Testamento. Aí o que acontece? A graça ela tem relevo no Novo Testamento. E tem uma passagem muito importante no Antigo Testamento que profetiza o Antigo. Mas, inclusive, essa expressão que nós cristãos usamos, Antigo Testamento, ela é inadequada e pejorativa para os ouvidos de um judeu. Por que antigo? Porque antigo dá a ideia de velho, ultrapassado. Pior ainda, Velho Testamento, pior ainda. Como é que eles chamam? A Bíblia hebraica, simplesmente, ou o Primeiro Testamento. Porque o Segundo Testamento, que na verdade não é o Novo Testamento, é o mesmo Testamento, só que renovado. Você vai ver isso lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Até você que está acompanhando a gente, ó, Jeremias 31, versículo 31, que diz o seguinte: Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova. Em hebraico, Brit Hadashah, Novo Testamento, nova aliança. É o testamento renovado, porque Hadashah não é novo no sentido diferente. É novo no sentido de renovado. Ou seja, é novo no sentido de algo que está ainda em vigor, mas que teve uma renovação, uma forma de trazer para mim, para a minha compreensão, o sentido de que eu não estou perdido no meio do caminho, mas que aquela promessa que Deus me fez lá atrás ainda está valendo. E você vê isso em Gênesis. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão. Em Gênesis 15, Deus renova a promessa para Abraão. É Hadashah, a nova promessa, que é renovada. No capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão, renovando a mesma aliança. A aliança é a mesma, mas ela recebeu, na verdade, 2 renovações. Porque ao longo do caminho, durou 20 anos até Abraão ver a promessa concretizada com Isaac, demorou 20 anos. Ao longo dos 20 anos, ele estava esmorecendo da fé. O pai da fé podia estar perdendo a fé. Então Deus periodicamente foi renovando, repetindo a aliança. Depois repetiu mais uma vez a aliança. Aí de fato veio Isaac. Entendeu? É a mesma ideia que está aqui em Jeremias 31, 31, quando ele profetiza o Novo Testamento. É a mesma aliança do Antigo, que ele fez para Abraão, quando ele disse: através da tua descendência, eu abençoarei todas as famílias da terra. Nunca foi o plano de Deus ficar fechado apenas com uma nação. Essa nação foi o pontapé inicial, tinha que começar por algum lugar. Começa por Abraão, a genealogia dele, a nação de Israel, mas já era para expandir. Deus expande quando envia Jesus. Então, na mentalidade do judeu, né? É a mesma aliança renovada. Tanto o Primeiro quanto o Segundo Testamento contam a mesma história. A mesma história, a mesma aliança. A mesma aliança. Só que o Novo Testamento é Abraão 2.0. É a mesma aliança, só que agora... Jesus. Com Jesus, né? A mesma aliança dada a Abraão, agora renovada e aumentada na sua abrangência. De fato, alcançando o que era para ter sido desde o começo. Abranger todas as nações da terra através da nação judia. Porque Jesus era judeu. E ele mesmo disse que a salvação vem pelos judeus, na pessoa dele. Sem Jesus não há salvação, nem para gentio e nem para judeu. Para que o judeu tenha acesso à salvação, assim como para o gentio, que também deve ter acesso à salvação, só por meio de um judeu chamado Jesus. Que legal, cara. Isso daí
Agora eu fiquei... Bugou? Vamos, para a gente concluir, né, falar um pouquinho sobre propósito, né? Tem como a gente dizer assim qual foi o propósito de Deus no Antigo Testamento? Foi demonstrar, revelar essa aliança, Sim. E renovar ela em Cristo. Em primeiro lugar, mostrar que ele é o único Deus. É Deus único, monoteísmo. Né? Começa com esse pontapé inicial. Ele chama Abraão para isso, inicialmente. De Abraão, ele começa a trabalhar com um clã, o clã de Abraão, que se expande, se torna a nação de Israel. Na verdade, duas nações, mas especificamente a nação de Israel, que é a nação da aliança que Deus fez com Abraão. A aliança primária e principal. Não que ele tenha rejeitado ou não elaborado a aliança de Ismael, que são os ismaelitas, que são os árabes, né, hoje. Deus também tem plano para os árabes. Eles são os irmãos mais próximos de Israel. Mas o problema é o modo como os árabes enxergam e têm um relacionamento bastante complicado com o seu irmão mais velho, Israel, né? Que é o povo da aliança. Mas, enfim, vamos tratar do povo da aliança, que é Israel. Então, através dessa nação de Israel, Deus fez com que o seu plano expandisse para esse povo ser, nesse guarda-chuva da nação de Israel, eles serem os guardiões da revelação do único Deus verdadeiro que tem interesse em se relacionar com a humanidade, coisas que os deuses pagãos antigos não tinham. Por exemplo, na epopeia de Gilgamesh, que é o relato babilônico do dilúvio, por que o Deus babilônico manda o dilúvio para a terra? Porque a humanidade estava fazendo barulho demais e estava perturbando o silêncio dele no céu. Só por isso. Vou passar régua na humanidade. Por quê? Porque eles estão fazendo barulho. Estão cantando funk. Isso me perturba. Entendeu? Não quero ouvir funk. Então vou passar régua todo mundo. Então, o Pirafishim, né, que é o Noé da Babilônia, ele precisa ter toda aquela saga dele sendo salvo, enfim, mas é o relato de dilúvio da nação pagã. Então, na própria mitologia grega, os deuses se batem um com o outro, vêm para cá e têm filhos com seres humanos, aí viram semideuses. É uma bagunça generalizada. Israel revela o Deus, que é diferente disso tudo. Ele quer alcançar a humanidade porque ele ama a humanidade. Na cultura pagã, os deuses se servem dos humanos como trabalho escravo. Entende? Agora, na cultura judaica revelada por Abraão inicialmente, Deus quer se relacionar com a humanidade. Escolhe um clã que se torna uma nação, que depois, em Cristo, abrange para todas as nações da terra, e esse é o estágio atual da igreja, que está com a graça de Deus em relevo, revelando essa graça para toda a humanidade, já que a igreja está, como diz em Romanos capítulo 11, a igreja é o Israel, junto com o Israel, nação. Israel, nação, o Israel étnico, com o Israel dos gentios, que foi enxertado na oliveira. Os gentios eram a oliveira braba, que tiveram seus galhos arrancados e enxertados na oliveira verdadeira, que é Israel. Com essa junção, isso Romanos 11 fala, Paulo fala isso, com essa junção da igreja gentia com a igreja Israel, formando um povo só, em grego eclésia, mas em hebraico kahal. Quando Cristo falou, ele falou em hebraico ou aramaico. Ele não falou eclésia, vou fundar uma igreja, uma eclésia. Foi registrado pelo evangelista em grego, eclésia. Mas ele falou kahal. O que é kahal? É uma comunidade judaica. Com o patriarca, que no caso aqui é a figura de Cristo, é o patriarca, e todo o clã ao redor dele, servindo a ele. Todo mundo junto nessa grande comunidade, que é a igreja, que agora está ampliada. É a mesma nação de Israel,
juntado à igreja gentia com ela, entendeu? Formando essa Kahal, essa igreja, esse grupo único, até o dia que Cristo voltar para reinar aqui na terra. Sensacional. Sensacional. Pastor Davidson, muito obrigado pela sua participação. Prazer foi meu. Se deixar, a gente vai falando aqui. Tem muito mais assunto, mas suas considerações finais, pode falar do seu canal no YouTube, mostrar os seus livros aí, que eu vi que o senhor trouxe livros. Obrigado. Aí. E rede social, se eu tiver, site, blog, eu sei que o senhor tem também. Tem várias coisas, né? Não, pode ficar à vontade, pode divulgar aí. Bom, se você quiser, você que está nos acompanhando aqui, você pode me seguir pelo meu canal do YouTube. É o meu nome, Davidson Bignon, tá? A gente pode botar o link na descrição aqui também. Coloca o link, que aí você pode me seguir por ali. Se você prefere ouvir podcasts, como, né, o nosso podcast que pode congregar, você pode também me seguir no Spotify, na Apple, na Amazon, no Google. Todas as plataformas. Onde você quiser, qualquer plataforma, você vai achar o podcast Exegese e Exposição. Esse é o barato dessa época atual. Você não perde nada. Eu não sou concorrente do Pode Congregar. A gente se complementa. Não é? Você pode seguir tudo. Então, pode me seguir no YouTube. E eu ouço o podcast do senhor. É muito bom. O livro que o senhor vai divulgar, eu já li. Também ouço, pode congregar. Aliás, eu descobri uma plataforma maravilhosa, que é o Bible Project. Bible Project Brasil. Isso. Eu descobri aqui. O Renato esteve aqui com a gente. Eu descobri aqui e eu já coloco para os meus alunos e pretendo até fazer um vídeo só sobre esse material também. Sensacional. O episódio número 2, quem não assistiu pode... Muito bom. Gostei muito. Então, assim, você pode me seguir pelo YouTube, pelo podcast. Eu tenho também o site da minha editora, o site da editora Contextualizar, que é contextualizar.com.br. Ali você consegue também achar os livros que eu publico. Se você é autor iniciante, pode fazer contato comigo, você consegue publicar o seu livro em formato digital, na Amazon, em outras plataformas, em formato impresso. Você consegue publicar o seu livro comigo também. Eu também tenho vários livros que você pode também adquirir. Os mais recentes são esses dois aqui, ó, que eu coloquei aqui para poder mostrar para você. Esse aqui é a minha monografia de mestrado, chamado A Ética do Casamento Judaico. Aqui eu falo sobre a cultura judaico-cristã envolvendo casamento, família e todas as questões bíblicas da ética hoje em dia, já que a nossa família é tão atacada nos tempos atuais, né? Então aqui você consegue ver esses temas afins sobre casamento e família, segundo o que a Bíblia ensina. E o meu livro mais recente é esse aqui, Revelações Originais do Salmo 23, um livro que tem sido bastante elogiado. Eu consegui publicá-lo no final do ano passado. Aqui eu analiso todo o Salmo 23, versículo por versículo, palavra por palavra, totalmente baseado com esses segredos da Bíblia hebraica. Então, cada segredo você vai realmente conhecer o Salmo 23 e você, depois de ler esse livro, você jamais lerá ou recitará o Salmo 23 da mesma maneira. Esse livro aqui vai mudar a sua perspectiva do seu entendimento de como é o Salmo 23. Então, se você quiser adquirir um desses livros, você pode fazer contato comigo pelo WhatsApp. 021 aqui no Rio de Janeiro, 998 58 5402. Repetindo, 021 998 58 5402. Além de todos esses materiais, você também pode ter acesso a estudos, tudo gratuitamente pelo meu canal do Telegram, Exegese e Exposição Materiais. Eu tenho Instagram pelo meu nome, eu tenho Twitter também pelo meu nome, você consegue me achar assim. Eu tenho Facebook hoje é mais para o pessoal da terceira idade, mas você me acha lá também. É verdade. Várias formas de você me achar. Perfeito. Alguma consideração final sobre o nosso assunto, Sim, nosso tema? Sempre
leia a Bíblia, lembrando-se de que você precisa... Melhor recomendação, leia o Antigo Testamento, leia a Bíblia, leia o Novo Testamento. A Bíblia não é feita para ser lida apenas, ela é feita para ser estudada. Então, leia o Antigo Testamento, a Bíblia toda, buscando essa aproximação cultural, histórica, linguística e também literária. Quando você consegue fazer essa aproximação, você consegue cometer bem menos erros quando você faz sua leitura. Comece, se você está começando, comece com traduções da Bíblia, como Nova Linguagem Hoje, que vão te ajudar para ter o primeiro contato com a Bíblia. Depois que você pegar mais traquejo, sai do leitinho e bebe, come uma feijoada bem caprichada, bastante substância que você vai gostar. Vá para Bíblias como Revista Atualizada, Revista Corrigida, Corrigida Fiel, Bíblia de Estudo e, se possível, vá para os originais, hebraico, aramaico e grego. Você não vai se arrepender. E hoje a gente tem bastante literatura, né, que pode complementar, né, auxiliar os nossos estudos, né? Comentários, livros sobre esse contexto histórico, esse contexto cultural. Hoje a gente tem, graças a Deus, bastante oferta nesse sentido. No canal você encontra muitas dicas interessantes de materiais, inclusive. O próprio Bible Project, que o senhor falou, ele tem um conteúdo sobre gêneros literários, sobre a narrativa. Lá muito bem feito. Exatamente. Muito bem feito. Então, fica aí a recomendação. Pastor Davidson, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a você também que está nos assistindo. Você nos encontra aqui no nosso canal, @pode congregar no Instagram, pode congregar no YouTube. Se inscreva no canal do Pastor Davidson, toca o sininho lá, ative a notificação, compartilhe aí para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e que a gente possa, sobretudo, glorificar a Deus, né? Esse é o nosso propósito. Muito obrigado e shalom a todos. Shalom a todos. Gente, foi um prazer, Pastor Davidson mais uma vez. Fiquem com Deus, até o próximo episódio. Tchau, tchau.